Graças a Deus, Deus é bom e eterna tem sido a sua misericórdia. Que bom estarmos aqui neste dia, neste momento. A presença do nosso Deus está sempre nos acompanhando, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Eu quero deixar uma mensagem de fé ao seu coração, eu quero deixar uma mensagem de Deus ao seu ser, ao âmago do teu coração, para que você continue caminhando firme e abundante na presença do nosso amado Cristo. Eu quero ler aqui em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 21, Êxodo capítulo 12, versículo de número 21, diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Versículo de número 27. Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e o livrou nas nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. A Páscoa, ela tem um significado profundo, para o povo de Israel, é um significado importantíssimo. A Páscoa fala exatamente da saída do êxodo do povo, quando estava sob um pesado jugo de Faraó. Deus ouviu o clamor do povo, Deus enviou a Moisés, pragas vieram sobre o Egito, e a Páscoa, ela aparece exatamente em um momento de libertação do povo. A Páscoa, ela aparece exatamente em um momento em que o povo está prestes a sair do domínio de Faraó. Deus, ele veio avisando por várias pragas, e a última teve o seu maior, o ponto máximo, e teve um ensinamento profundo, até porque a Páscoa, ela até os momentos atuais, ela é contemplada, ela é vista pelo povo de Israel. É o memorial da sua libertação da escravidão do Egito. Ela é estatuto perpétuo para eles. Êxodo capítulo de número 12, a partir do versículo 14, e segue-se todo o contexto do capítulo de número 12. Mas para nós entendemos que há um significado para a vida cristã. A Páscoa. A Páscoa tem um significado importante para nós. Enquanto para o povo de Israel aponta para a saída, o êxodo do Egito para a terra prometida, eu posso entender que a Santa Ceia para nós cristãos também aponta a saída do cristão do mundo para uma terra prometida. Então é estatuto perpétuo para o povo de Israel. E para nós, a nossa Páscoa se chama Cristo Jesus.
Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E depois João Batista, em duas declarações, ele vai dizer que no momento que ele está batizando a Jesus, e naquele momento que ele batizou a Jesus, ele tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que quando Jesus foi batizado, no dia seguinte, diz o texto do Evangelho de João, no dia seguinte, João, ele estava na porta da sua casa, estava conversando com os dois discípulos, e Jesus, ele passa, e quando Jesus passa, João Batista diz: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a própria narrativa do Evangelho, que naquele momento, os dois discípulos de João, como João Batista, começa a caminhar com Jesus, vai até Jesus, e eles querem ter uma aproximação com este Cordeiro. Então é interessante entendermos que quando eu também olho para a Santa Ceia, e fala de corpo, e fala de sangue, eu vejo que há uma ligação interessante entre o Cordeiro Pascual, a Santa Ceia, a nossa saída deste mundo, o abandono deste mundo, dos prazeres deste mundo, para uma terra prometida, uma terra que não há um sistema confuso, não há um sistema que traz confusão para a alma, mas pelo contrário, é um sistema puro, genuíno. E o Evangelho de Lucas narra isso, no capítulo 17, versículo 21, que o reino de Deus está no coração dos homens. Paulo aos Romanos também diz que o que é o reino de Deus? Não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Cordeiro de Deus, ele nos livrou da escravidão do mundo, das paixões infames, e nos libertou de Satanás. Então guarde isso, o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado, a oblação perfeita de Deus, colocada sobre o Monte Calvário, ela trouxe para o meu coração paz e alegria ao meu ser. Então Cristo, ele nos traz exatamente esta memória, nos traz essa lembrança, em que ele verdadeiramente me libertou da escravidão do pecado e das pesadas algemas do diabo. É por isso que eu aprendi com Paulo que ele é a minha Páscoa, e depois João Batista aponta em duas situações que ele é o Cordeiro de Deus, e a morte desse Cordeiro Pascual foi o meu abandono, a saída definitiva do mundo. Ou seja, e quando eu saí do mundo e comecei a caminhar com o Cordeiro de Deus, eu entendo que estava apontando para uma vida espetacular com o nosso amado Jesus Cristo. E nós precisamos entender que enquanto o povo em Israel, sobre o jugo de Faraó, sofria, e Deus ouviu o clamor do povo, nós, seres humanos, sofremos por causa da condenação do pecado. O pecado, ele trouxe consequências terríveis, ele trouxe condenação, trouxe morte, trouxe um afastamento de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos, homens, mulheres, ricos, pobres, não importa o grau ou o status da sociedade, todos pecaram e destituídos, afastados, carecem, estão completamente distantes da glória de Deus. É aí que entra o Cordeiro Pascual, descrito por Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7. Então, entendemos que a condenação ela é universal.
E por ser uma condenação universal, não há ninguém que consiga escapar da condenação eterna, se não for pelo sangue do Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascual. E quando o sangue foi aspergido nos umbrais das portas das casas dos israelitas, o sangue do Cordeiro, ele transmite vida e me protege da morte. A casa que não estivesse coberta pelo seu sangue estava sob a mira do anjo da morte, estava com alvo do anjo da morte. E quando ele entrou, ele exterminava todos. Mas a condição foi essa: o sangue do Cordeiro Pascual sobre um lugar visível preservou a família, preservou aqueles homens e mulheres e crianças da sua eterna condenação. Então percebe-se que desde o Egito, se no Egito precisou em cada casa um cordeiro, hoje não precisa mais. Hoje nós não precisamos, são milhares de cristãos ao redor do mundo, então nós não precisamos de degolar um cordeiro e derramar o seu sangue. Não precisa mais, o sistema sacrificial não precisa mais ser feito. Agora vem um único cordeiro e ele agora protege todas as famílias da terra. É até uma profecia ou uma promessa de Abraão, a qual diz que benditas serão todas as famílias da terra. Então percebe-se que se nós hoje temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo. Enquanto o Cordeiro do Egito foi imolado no Egito, tirou o povo do Egito, agora esse Cordeiro ele tira o pecado do mundo. Então os judeus eles foram salvos da morte pelo sangue desse Cordeiro. Agora nós somos salvos da morte pelo sangue de Jesus Cristo. Todo mundo está em condenação. Alguns alegam que não pecam como os outros. Por quê? Porque fazem o bem. São pessoas sinceras, são pessoas honestas, são pessoas que não fazem mal ao próximo, batem no peito e vivem um moralismo e diz: não, eu não faço mal para ninguém, eu não bebo, não fumo, não me prostituo, não faço nada, então eu mereço a misericórdia de Deus. Negativo. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras. A Bíblia diz que a salvação não é mérito humano. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que é o texto áureo da salvação universal, a qual diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, éramos cadáveres ambulantes, éramos zumbis neste mundo, espiritualmente falando, mas não, agora a graça me alcançou. Então o Cordeiro de Deus transmite isso. Então ele me tirou da morte, ele me tirou das garras do diabo, ele tirou homens e mulheres da condenação eterna. Então percebe-se que através disso nós temos uma dívida com ele. E qual é a dívida? Ele morreu em meu lugar. Se ele morreu em meu lugar, eu não tenho como pagar, mas eu vou entregar o que eu tenho mais de precioso, que é o meu coração. A minha vida é devotada a Ele, somente ao meu amado Senhor Jesus Cristo. Então percebe-se que a Bíblia declara isso: morte, condenação eterna, homens e mulheres sobre uma sentença mortal, mas aparece o Cordeiro de Deus, aparece o Cristo e nos tira exatamente da condenação e da morte. Então precisou o sangue dele ser derramado, precisou o sangue dele ser derramado
para que haja vida e vida com abundância nos corações. Então, outro ponto que nós podemos colocar aqui é sinceridade. A pessoa simplesmente ser sincera não é requisito para a salvação. Não importa se você é sincero, o diabo também sabe que você é sincero, Deus sabe que você é sincero, os anjos sabem que você é sincero, os vizinhos sabem que você é sincero, mas não é requisito para a salvação, porque nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata e nem com pedras preciosas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. E outra coisa que nós precisamos entender é, se o sangue dele foi derramado para a purificação do meu pecado, nós chamamos isso de morte substitutiva, ou seja, era para eu e você estarmos naquela cruz e morrer a morte dele. Então, o seu pecado feriu Jesus, o seu pecado matou Jesus, a sua iniquidade, impiedade, mentira, engano, religiosidade, tudo estava sobre o Cordeiro de Deus quando ele recebeu a carga máxima da iniquidade. Ele gritou: Pai, está consumado. E quando ele gritou: Pai, está consumado, houve um acesso livre a Deus. Por quê? Porque o sangue dele foi derramado para a purificação da minha existência. O Cordeiro inocente. O que nós podemos entender é o Cordeiro Pascual que morreu em meu lugar, ele é inocente. O Cordeiro que foi imolado lá no Egito também era inocente, morreu sem saber por que estava morrendo. Agora, esse Cordeiro não, o Cordeiro é um Cordeiro racional, é um cordeiro que estava indo para o abatedouro, para o matadouro, para a mão dos seus algozes. Ele sabia por que estava morrendo. Por que ele estava morrendo? Para salvar a tua alma, para salvar o teu coração da condenação do inferno, para salvar a tua alma das garras do diabo, para salvar o teu coração da condenação que está para vir, o juízo que está para vir sobre este mundo. A doutrina da morte vicária de Cristo evidencia exatamente a morte do Cordeiro Pascual. Ele morreu sem defeito, ele não tinha defeito, ele era puro, ele é puro. E é uma tipificação perfeita, bem clara do que Jesus ele fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenda, nós estamos vivendo em um grande Egito, nós estamos vivendo dentro de um sistema em que a Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste século. Ele tem os seus soldados, ele tem os vasos de desonra, ele tem doutrina de demônios, ele tem poderes das trevas trabalhando igual a ele, mas nós entendemos que mesmo que venha sobre coisas terríveis sobre a nossa vida, mas o sangue dele, o sangue de Cristo, ele me purificou, e a Bíblia diz, se você é purificado pelo sangue de Cristo, o maligno não lhe toca. É por isso que você não precisa ficar amedrontado com obra de macumbaria. É por isso que você não pode ficar amedrontado com inveja. É por isso que você não pode ficar amedrontado com palavras de maldição. É por isso que você não pode ficar em uma neurose, em um frenesi. Olha, estão fazendo macumba para mim, colocaram meu nome na boca de sapo, fizeram coisas terríveis, colocaram meu nome dentro de um ventre de um morto em um cemitério. Não importa, se você tem a marca do sangue, se o sangue de Cristo está sobre a sua família, o maligno não lhe toca, porque Deus, ele purificou a tua alma da condenação. Então, entende-se perfeitamente que a saída do povo do Egito está apontando que em breve nós deixaremos este mundo, em breve nós iremos embora deste mundo. Então, a igreja de Cristo, ela foi comprada não por preço de ouro, preço de diamante,
preço de coisas extraordinárias no mundo. A igreja foi comprada pelo sangue vertido na cruz do Calvário e trouxe dignidade para a vida de homens e de mulheres. Esta doutrina é a coluna, é a firmeza, é a verdade do Evangelho. Tudo que foge do princípio vicário de Cristo, tudo que foge da mensagem do Calvário, tudo que move-se, que é contra a morte substitutiva de Cristo, é engano de Satanás, é doutrina de demônios, é a defasagem da mensagem do Evangelho. Mas o sangue do Cordeiro de Deus me livrou da morte e da condenação. Eu acredito que o sangue do Filho de Deus me purificou e me limpou. É por isso que no livro do Apocalipse está escrito: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que tenham dignidade de entrar no céu, na santa cidade, pelas portas. Você pode estar com o seu coração cheio de pecado, você pode ser um depósito de iniquidade, a sua mente pode ser uma biblioteca do diabo, o seu ser pode estar tomado pela efervescência da iniquidade, pode ter maldade, perturbação, pode ter coisas terríveis no seu coração, como diz a descrição de Romanos capítulo 3, a sua língua pode destilar veneno, a sua garganta pode ser uma sepultura aberta e a sua mente pode ser morada de demônios. Mas se você acreditar e aceitar a morte vicária de Cristo, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, porque não há pecado que Ele não perdoe, e não há iniquidade que Ele não perdoe, desde que você se arrependa dos seus pecados. O sangue do Cordeiro Pascual livrou os israelitas na noite do Êxodo. O sangue do Cordeiro Pascual, ele me livrará da condenação eterna. Queres estar abrigado sobre o sangue de Cristo? Se você ainda não vive sobre essa realidade fantástica do Evangelho, eu te convido, viva. Eu te convido, aceite-o agora. Eu te convido, se você realmente acreditar, o sangue dele purificará o seu coração. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que Deus em Cristo continue derramando o seu Espírito sobre você. E eu quero deixar essa mensagem para você. Se havia um cordeiro em cada casa, hoje há um cordeiro para nós. Um cordeiro universal. Um cordeiro que atinge todas as nações. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês.